A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu me chamo Tony Rocha, sou aluno da Faculdade Unicesumar. Meu curso é Teologia e a matéria abordada neste trabalho é Introdução à Psicologia com aplicação pastoral. Nós temos a professora Mariane e vamos lá para alguns pontos específicos desse trabalho. Trabalho esse que busca o entendimento sobre essa matéria. E a primeira pergunta que nós temos aqui é como surgiu a psicologia. E eu fiz algumas anotações e queria dividir com vocês através desse vídeo. A psicologia se inicia com a ideia de estudar a alma para que a gente pudesse montar este quebra-cabeça que era a mente humana. Desde lá dos primórdios, a nossa mente sempre foi e sempre será um mistério muito difícil de ser desvendado. Mas a psicologia começou com esse intuito, pois a própria palavra psicologia diz psique, que traduzida ao português diz alma, e logos é estudo. Então, ela surgiu para estudar a alma, lugar onde o ser humano vive tantos conflitos, com o surgimento de ideia de estudar esta alma. Vamos passar algumas etapas importantíssimas, que são a etapa empírica, onde o conhecimento ou experiência tentavam responder questões complexas, aquelas questões da nossa existência, tentando responder perguntas que nós temos, muitos indivíduos como nós temos até hoje. Qual é o nosso propósito? Por que nós nascemos? Pergunta que muitos de nós ainda temos no nosso coração. Então a psicologia lá no início, nessa etapa empírica, ela buscava entender isso. Lá na Grécia Antiga, a gente começou a ver sobre esse assunto do estudo da alma. E aí nós vamos sair da etapa empírica e passar para o período pré-científico, onde começaram a medir os fenômenos. E aí nós vamos falar da teoria da associação e da teoria das faculdades. Neste período pré-científico, a psicologia começou a medir e ter parâmetros de comportamentos. Quando então entramos na era científica, onde Wundt, o pai da psicologia, né? A gente chama ele assim, ele começou a ter parâmetros dos comportamentos. A psicologia então começa a medir para ter parâmetros sobre os comportamentos humanos. Quando ele resolve construir o primeiro laboratório científico. Esse grande psicólogo resolveu diferenciar um pouco a psicologia da filosofia. Ele começou a tratar realmente a psicologia como uma ciência. Essa eu acho que foi uma da parte principal dos seus estudos. Ele começa a trazer a psicologia unindo com a área da fisiologia, podemos se dizer assim, porque ele tenta mensurar todos os seus estudos através dos testes com os seus pacientes. E hoje nós temos a psicologia moderna. E é claro que podemos entender de maneira bem clara que a psicologia em si é uma ciência relativamente nova, até porque a mente do ser humano é extremamente complexa. E a professora Mariane disse algo numa dessas aulas dela sobre a matéria. Ela disse algo assim, eu achei muito relevante anotar para que a gente possa dividir agora nesse vídeo. Ela disse assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. E por mais conhecimento que você esteja assistindo esse vídeo, você tenha, por mais domínio sobre as técnicas da psicologia que você possa ter,
quando você estiver diante de uma alma angustiada, seja apenas uma alma disposta a ajudá-la. A pergunta 2 diz assim, quais são as principais abordagens psicológicas? E são elas: a psicanálise, o behaviorismo ou comportamentalismo, o Gestalt e a teoria da representação social. Vamos para 3. Compartilhe a sua compreensão sobre um dos conceitos na unidade 3 que considere mais interessante. Na unidade 3, eu resolvi me atentar à memória, mesmo entendendo que todos os outros são bem importantes. E algo muito relevante que eu posso falar aqui sobre a memória, mexeu um pouquinho comigo, e eu tenho pensado sobre isso, é sobre a repetição. Algo importante na memória é a repetição. Eu quero dividir com vocês aqui o que eu escrevi. O armazenamento de impressões na memória é necessário a repetição para reforçar as conexões cerebrais. Com isso, a memória funciona melhor, pois cada repetição, a memória fica gravada profundamente. Isso é algo extremamente simples, porém muito complexo. Aquilo que você repete, a sua mente tende a memorizar e aquilo se torna algo fácil e muitas vezes prazeroso. A gente pode ter como um exemplo simples a atividade física, que você vai repetindo, ou até simples o fato de uma leitura, que você repete ela determinadas vezes e aquilo começa a se tornar algo prazeroso para você. E a sua memória, quando encontra algo prazeroso, ela tem a tendência em armazená-lo com mais eficiência. E a 4ª pergunta é: qual foi a sua compreensão sobre a abordagem sistêmica? O que eu tive de compreensão sobre a abordagem sistêmica, a um grosso modo, é que ela trata o ser humano como um todo, diferenciando de algumas outras abordagens que trata o indivíduo como uma pequena parte, como algo sozinho. Você pega esse paciente e trata exclusivamente dele, somente com ele. E a abordagem sistêmica abrange um pouco mais. E um exemplo simples para isto é quando um profissional da psicologia vai tratar o indivíduo usando junto com ele um exemplo a família ou o cônjuge, pois esta abordagem específica vai muito além daquele indivíduo. Alguns problemas podem estar sendo causados por causa desse sistema que não tem dado certo. Então, vai muito além de um tratamento único e exclusivamente com o seu paciente. E aonde a psicologia e a teologia se encontram. E isso foi algo que brotou aqui do meu coração, que eu entendi que a psicologia e a teologia se encontram quando as duas ciências buscam ajudar o ser humano a estar vivendo a plenitude que Deus deseja na vida dele. Nós fomos comprados por um alto preço de sangue naquele madeiro, nos dando livre acesso à presença de Deus. E essas duas ciências, tanto a psicologia como a teologia, buscam nos ajudar nesse sistema. Busca tentar, como uma ciência, nos ajudar a entender a alma, entender o nosso intelecto, aprender um pouco mais sobre esse tão complexo ser que somos nós e a nossa mente. Espero que você tenha gostado e que a minha pequena mensagem tenha passado tudo aquilo que uma matéria tão difícil e complexa me passou. Deus te abençoe, graça e paz.